Olá pessoal, meu nome é Nelson Cury Filho, fundador do Fórum Brasileiro da Família Empresária, e hoje estamos aqui com a Pamela Borges, diretora da área de impostos, pessoa física da Grant Thornton, hoje considerada uma das 5 maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo. Pamela, tudo bem com você? Obrigado pela presença. Gostaria de saber hoje o tema sobre ITCMD e como isso vem impactando nas famílias empresárias e dentro do planejamento sucessório, como as famílias vêm lidando com essa nova realidade aí desse imposto que já está hoje vigorando, correto? Bom, boa tarde, Nelson. Obrigada por estar aqui hoje, podendo dividir um pouco com vocês sobre essas mudanças que estão acontecendo e preocupando aí muitas famílias, muitas pessoas. Desde o início do ano, muitas mudanças aconteceram em diversos estados. Primeiro é importante dizer que o ITCMD é um imposto estadual. E cada estado tem alíquotas diferentes, que variam aí de 2% a 8%. E fala-se muito em aumento de arrecadação. Com base nisso, muitos estados promoveram alterações nas alíquotas, passando essas alíquotas de uma alíquota fixa para uma tabela progressiva, com base nos valores transmitidos por herança ou mesmo por doação. São Paulo ainda não entrou, não promoveu nenhuma alteração, mas uma das principais alterações feitas por esses estados é o fato de tributação, por exemplo, de planos de previdência, que antes não era tributado, porque plano de previdência é visto como um seguro de vida. Então, muitas pessoas que hoje, famílias que resolveram misturar um pouquinho o portfólio de investimentos em previdência privada, pelo benefício de não ter uma tributação no momento da transmissão, hoje estão revendo como farão para aí ter um melhor aproveitamento, um direcionamento e evitar esses impostos, né, que antes não existiam. Então isso tem preocupado sim muitas famílias e fala-se aí em mudança de residência, mudança de estados, mas entendemos que todos os estados vão acabar promovendo aí mudanças. Qual o valor da alíquota hoje? Existe um teto mínimo para que... Existe sim. O máximo aí permitido para os estados cobrarem é de 8%, em função de uma resolução de 92. Porém, o CONFAZ, o Conselho Nacional Fazendário, tem um projeto de lei para aumentar esse teto para 20%. Isso é o que mais tem preocupado as pessoas. Tá? Aumentando esse teto vai possibilitar que os estados façam novas alterações que podem chegar aí até esse valor máximo de tributação. Você diria que quanto maior essa tarifa, mais impacto vai gerar nas famílias, podendo até famílias a mudarem de domicílio, como mudarem do próprio Brasil? Muita gente já tem feito isso por vários outros fatores, né? O Brasil ele ainda é visto como um paraíso fiscal do planejamento sucessório, pelas alíquotas serem muito inferiores a outros países. Mas, dependendo do país que se fala, isso também pode ser um mito, porque países, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem uma tributação aí de 40%, podendo chegar até 60% sobre sucessão, sobre doações, essa tributação só ocorre em valores muito elevados de transmissão. O que é diferente no Brasil, valores muito baixos, os limites de isenções são muito baixos. Por exemplo, São Paulo, doações acima de 58 mil ou transmissão de herança acima desse valor já é tributado. Então o limite de isenção é muito baixo. As pessoas realmente têm pensado em outras formas ou outros veículos para se planejar, pensando aí no momento de sucessão. Você diria que a repatriação, então, seria uma saída ou, dependendo do nível de taxação, não é uma vantagem, vamos dizer, para as famílias empresárias que têm hoje recursos no exterior, internar esse recurso no Brasil? A questão de recursos no exterior é um ponto muito interessante, porque quando se fala em transmissão, em sucessão de patrimônio que está no exterior, é necessário uma lei complementar, né, para reger a tributação sobre patrimônio no exterior. Então, essa lei ainda não existe, o que dá margem para as pessoas se planejarem. Agora, a gente também não pode confundir a questão da repatriação, capitais que estão no exterior de forma não declarada, certo, com o que está declarado. Aquilo que está declarado tem aí uma margem, uma zona cinzenta com relação à tributação na hora da sucessão, da transmissão desses valores. Hoje existe em tramitação um imposto sobre doações e grandes fortunas.
Pamela, como isso vem impactando famílias empresárias em todo o Brasil? Existe uma PEC que foi criada pelo senador Fernando Bezerra e foi submetida aí ao Senado, e a proposta é que parte do imposto sobre grandes heranças e doações, que é o que se chama aí de grandes fortunas, fique para a União. Hoje o imposto ITCMD ele é somente estadual. Então, fala-se em repartição desse imposto, né? E se isso vier a ocorrer, é possível que essa herança ou a transmissão por doação seja tributada em até 27,5% com base na própria alíquota progressiva do imposto de renda. Então, é algo que tem sido discutido. Todo mundo está de olho aí na mordida dessa herança, dessas grandes fortunas, e o projeto é que isso não fique só para o Estado, mas também para a União. Então, as empresas, as famílias, elas estão se preocupando muito mais em antecipar, fazer um planejamento sucessório antecipado, para tentar usufruir ao máximo do que existe hoje de lei, né? Prevendo que lá na frente esses impostos vão mudar, podendo até ter um imposto federal também. Você diria que hoje, vamos dizer, um planejamento sucessório, um pai poderia estar fazendo a doação já com usufruto vitalício para seus filhos, para evitar essa taxação de herança? Essa sua pergunta é muito interessante porque vamos voltar ao exemplo do Rio de Janeiro. A nova legislação do Rio de Janeiro prevê inclusive a tributação sobre o total da transmissão, ainda que tenha usufruto. O que antes não acontecia. Quando havia a doação, a transmissão de bens com usufruto, você pagava parte do imposto e a outra parte somente na transmissão total. E agora isso mudou. Então a questão do usufruto também vai variar de estado para estado, mas sem sombra de dúvida as pessoas já estão se posicionando, procurando seus advogados, seus consultores financeiros e tributários para trabalhar de que forma que eles podem antecipar um planejamento sucessório de acordo com a legislação que existe hoje. Como a Grant Thornton vem ajudando essas famílias e qual o conselho que você daria de uma maneira legal, vamos dizer, de se evitar ou minimizar o impacto desses impostos nessas famílias que hoje possuem grandes fortunas? Olha, a Grant Thornton hoje conta com uma equipe de especialistas em impostos e em tributação para pessoas físicas. Então a gente ajuda essas famílias, essas pessoas a planejar os seus impostos e, como eu sempre digo, a questão não é pagar menos ou mais impostos, é pagar o correto, dentro daquilo que é permitido pela legislação. Você segue a legislação, você está em dia e tranquilo com o fisco. Então a minha sugestão para essas pessoas é que elas se planejem, porque hoje no Brasil é um tabu falar sobre sucessão. As pessoas não querem pensar lá na frente, na hora que elas partirem e tudo mais. Então tem sim que se falar sobre esse assunto, tem que se planejar, claro, para aproveitar ao máximo as estruturas que a gente tem hoje, consciente de que isso vai mudar logo mais. No Brasil é como se fosse pejorativo, vamos dizer, falar de dinheiro, mas como mesmo você colocou, hoje está sendo taxado desde 50 mil não tem um limite, né, os valores. Limite, exatamente. Então acho que nada mais, vamos falar, justo do que as famílias possam se beneficiar e até aplicar das regras que tem hoje no mercado, né, para evitar com que seja taxado de uma maneira, vamos dizer, incorreta, de uma maneira acima do que elas poderiam estar pagando, né? Ou lá na frente também acabar se enquadrando numa alíquota muito maior do que se enquadrariam hoje se já se antecipassem um planejamento sucessório. E uma das vantagens também de se fazer isso é que os beneficiários, os herdeiros futuros, eles têm um planejamento e uma segurança com relação à sucessão. Quando isso não existe, quando não existe um planejamento, muitos bens acabam ficando atravancados porque os herdeiros não têm liquidez para pagar os impostos. Então, o planejamento é bom também para a família ter a segurança de que todo o processo de sucessão, de um inventário, vai conseguir ser bem resolvido. O inventário a gente sabe que é um processo longo, é um processo burocrático, né, que muitas vezes acaba ficando anos para a família haver um patrimônio que está ali dentro, né? E como vocês aconselhariam, quais são os mecanismos, as ferramentas que as famílias poderiam usar em termos de uma proteção patrimonial? O que eu tenho visto bastante? As famílias que têm um grande número aí de imóveis, por exemplo, ou diversos ativos financeiros, muitas buscam a estrutura de holding patrimonial. Certo.
Aí não é nem a questão do planejamento tributário em si, pode ser também, dependendo das atividades, mas a questão principal é consolidar num único lugar os patrimônios e distribuir para os herdeiros ou beneficiários as cotas, facilitando assim o processo de inventário. Então você está dizendo que as cotas elas não seriam tributadas? Não, as cotas são tributadas, mas existe uma facilidade de inventariar os bens que estão consolidados numa empresa, numa holding, por exemplo. Ao invés de você ter 20, 30 bens a inventariar, você tem cotas de uma empresa. Ou seja, mais fácil para fazer uma divisão patrimonial, exatamente, alinhar, acomodar os herdeiros de uma família, sem criar, vamos falar, um processo injusto entre os sócios. Num imóvel, por exemplo, se você tem 5, 6 herdeiros e alguns não querem vender, isso não acontece quando você tem cotas de uma sociedade. Você pode abrir mão das suas cotas, vender suas cotas. Enfim, o imóvel é vendido pela holding, apura-se um lucro e distribui para os acionistas dessa holding, para os cotistas dessa holding. É muito interessante a sua colocação, agradeço imensamente a sua presença e pela sua experiência, acredito que venha contribuir com muitas dúvidas que vêm surgindo dentro do Fórum Brasileiro da Família Empresária. E nos acompanhe em nossas mídias sociais, www.fbfe.com.br e no nosso canal do YouTube. Espero você lá!